Você conhece o Salmo da Cruz? Você já ouviu falar qual foi o salmo que Jesus citou quando estava pregado ali na cruz do Calvário? Olá, amigo estudante da Palavra de Deus, um feliz despertar a você. Que a graça e a paz de Jesus esteja com você em um novo dia. Você já sentiu a dor do abandono? Você carrega marcas de momentos desesperadores? Você já pensou que Deus te deixou ou que está muito distante? Neste salmo que vamos estudar agora, o salmo de hoje, Davi esteve no caminho do desespero, porém, em meio às trevas da alma, ele encontrou a rota para a fé e a confiança. O que não só resultou em triunfo, mas deixou-nos um magnífico legado. O Salmo da Cruz é o Salmo 22. E o tema é este: o Salmo da Cruz. Interessante. Esse salmo, ele, assim como outros salmos proféticos, messiânicos, com dupla aplicação. Ele não revela somente a experiência de Davi, rei em Israel, mas é uma profecia sobre o sofrimento e a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você sabia? Olha que interessante. Além de um salmo messiânico e profético, o Salmo 22 também é, sem dúvida, uma das maiores declarações de amor de Deus para a humanidade. O amor único, verdadeiro e altruísta que escolheu dar a própria vida, até mesmo por aqueles que o desprezaram. O amor que trocou o louvor dos anjos por zombaria, conforme vamos ver neste salmo. O amor que deixou a paz do céu para sentir-se abandonado numa cruz. O que Davi, em sua própria aflição, articulou foi a pré-visualização, a sombra profética da obra redentora do Messias. Amigo ouvinte, amiga, este Salmo 22, ele fala profundo ao nosso coração, porque realmente as palavras que estão aqui expostas neste pequeno salmo nos leva diretamente aos pés da cruz, onde o Filho de Deus, o nosso Deus e Salvador, entregou a própria vida em nosso lugar. Agora, a análise e comentários dos textos, destacamos o seguinte: a maioria dos estudiosos consideram o Salmo 22 mais profético do que uma experiência traumática vivida por Davi. Este argumento é reforçado por vários versos que dão riquezas de detalhes sobre a crucificação de Jesus. Podemos, então, destacá-los em forma de pecado. O Salmo começa com as palavras que Cristo utilizou na cruz, quando disse: Deus meu, por que me desamparaste? Então o verso 1 está relacionado com o que está em Mateus 27, verso 46. Ao assumir o nosso lugar na posição de pecado, Jesus perdeu o elo que tinha com Deus. Desde a eternidade, Jesus sentiu o que é
estar separado de Deus, separado do Pai. E foi esta a principal, a maior dor e sofrimento de Jesus. A dor da separação e sentir-se, assim, à distância de Deus, que o fizeram dizer essas palavras. Agora vemos também a zombaria, nos versos 7 a 13, onde o salmista descreve um cenário onde as pessoas zombam dele com suas palavras e com gestos corporais. Além disso, vendo-o em aflição e reconhecendo a sua confiança em Deus, questionam sua fidelidade. A descrição em Mateus, também 27, versos 39 a 43, é praticamente idêntica ao que está aqui no Salmo 22, versos 7 a 13. As pessoas que viam Jesus na cruz zombavam dele, balançando a cabeça, com insultos, repetindo as palavras do salmista. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora. Mateus 27, 43. Você consegue perceber a relação deste Salmo 22 com Jesus na cruz? Com o que está no Evangelho, nos Evangelhos? E a parte final do Salmo 22, especialmente a partir do versículo 22, são palavras proféticas relacionadas ao triunfo de Jesus após a morte. Pois tendo ressuscitado ao terceiro dia, ele recebeu de Deus o nome que está sobre todo nome, e se tornou o Senhor de tudo o que está nos céus e na terra. Por fim, o Salmo 22 é uma das mais profundas evidências de que Jesus é o Messias enviado por Deus. Este é um salmo profético e messiânico. Algumas vezes é chamado o Salmo da Cruz, devido a referências por parte dos escritores do Novo Testamento, ao descreverem os sofrimentos do Filho de Deus sem pecado durante seu sofrimento, quando, apesar de sua confiança em Deus, parecia que o Pai o abandonara. Embora o salmista pareça estar falando de sua própria experiência, frequentes referências a este salmo no Novo Testamento atestam seu caráter messiânico. Conforme já citei em Mateus 27, também Marcos capítulo 15, Lucas capítulo 23 e João no capítulo 19. Sobre o princípio de aplicação mista e dupla, podemos encontrar também o comentário de Deuteronômio 18:15 sobre as características messiânicas deste salmo. O salmo tem duas partes. Os primeiros 21 versículos, que consistem das queixas e da oração do sofredor, e os últimos 10, dos versos 22 a 31, onde encontramos a gratidão após o livramento. Por isso, este salmo, conforme eu comentei no começo, ele realmente fala profundo ao nosso coração, pois ele está ligado diretamente aos últimos momentos de Jesus, antes aqui da sua morte, ali na cruz do Calvário, onde o amor de Deus se manifestou em seu Filho. Assim, a obra de Cristo na cruz ecoa através de todas as gerações. A semente que o servirá é a Igreja, composta por todos os cristãos ao longo da história. A mensagem de sua justiça, a justiça de Deus, imputada aos pecadores pela fé, seria o cerne do Evangelho
a ser proclamado. E a frase final deste salmo, porquanto ele o fez, pode ser traduzida com as palavras de Jesus quando disse: está consumado. A mesma declaração vitoriosa de Cristo na cruz. O sacrifício foi completo e a redenção foi assegurada. Que salmo maravilhoso! Que profundo é este Salmo 22. Agora, o livro desejado de todas as nações, ele acrescenta algo bem interessante dentro do contexto deste salmo. Nos sofrimentos de Cristo sobre a cruz, cumpriu-se a profecia. Séculos antes da crucifixão, predissera o Salvador o tratamento que havia de receber. Dissera: pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles me veem e me contemplam. Repartem entre si os meus vestidos e lançam sortes sobre a minha túnica. Conforme os versos 16 a 18. A profecia, quanto às suas vestes, cumpriu-se sem conselho nem interferência de amigos ou inimigos do crucificado. Aos soldados que o puseram na cruz, foram dados os seus vestidos. Cristo ouviu a altercação dos homens enquanto os dividiam entre si. Sua túnica era tecida de alto a baixo, sem costuras, e disseram: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Os inimigos de Jesus descarregaram sobre ele sua cólera, enquanto pendia da cruz. Sacerdotes, príncipes e escribas uniram-se à turba em zombar do moribundo Salvador. No batismo e na transfiguração, a voz de Deus se fizera ouvir, proclamando Cristo, seu Filho. Outra vez, justamente antes de ser Cristo traído, o Pai falara, testificando de sua divindade. Agora, porém, muda permanecia a voz do céu. Nenhum testemunho se ouviu em favor de Cristo. Sozinho sofreu maus tratos e escárnios da parte dos ímpios. Jesus, sofrendo e moribundo, ouvia cada palavra. Ao declararem os sacerdotes, salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Percebem? Que experiência dolorosa Jesus precisou suportar? Em Mateus 27, 42 e 43 estão também estas palavras. Cristo poderia haver descido da cruz, sem dúvida, mas foi porque ele não se salvou a si mesmo, que nós, pecadores, temos esperança de perdão e favor para com Deus. Você já parou para refletir nisso? A humilhação, a dor que Jesus suportou, pensando em cada um de nós. Em seu escárnio do Salvador, os que professavam ser os expoentes das profecias, ou seja, os judeus, repetiam as próprias palavras que a inspiração predissera que profeririam nessa ocasião. Em sua cegueira, no entanto, não viam estar cumprindo a profecia. Aqueles que, em chacota, diziam as palavras: confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus,
mal pensavam que seu testemunho havia de ressoar através dos séculos, mas, se bem que proferidas em escárnio, essas palavras, elas levaram homens a pesquisar as Escrituras como nunca dantes tinham feito. Olha que interessante. Estas palavras de escárnio, de zombaria, elas serviram de testemunho para pessoas sinceras pesquisarem as Escrituras, como este salmo, que fora escrito há 1000 anos antes. Que interessante revelação, não é mesmo? Sábios ouviram, examinaram, ponderaram e oraram. Alguns houve que não descansaram, enquanto não viram, comparando texto com texto, o sentido da missão de Jesus Cristo. Nunca houvera, anteriormente, tão geral conhecimento de Jesus como quando ele pendia do madeiro, ou seja, quando estava na cruz. Que interessante! No coração de muitos que contemplavam a cena da crucifixão e ouviram as palavras de Cristo, que estão aqui neste Salmo 22, que estamos considerando agora, estava resplandecendo a luz da verdade. Esse texto fantástico está na página 749 do livro Desejado de Todas as Nações. Chegou o momento de conhecer as lições que o Salmo 22 nos apresenta para as nossas vidas hoje. Uma riqueza de aplicações teológicas e práticas para a vida cristã, nos convidando a confrontar o sofrimento, a solidificar a nossa fé e a entender o propósito de nossa própria existência no grande plano redentor de Deus. Portanto, destacamos o seguinte: primeiro, a realidade do sofrimento e a presença de Deus. Este salmo nos ensina que é legítimo expressar a nossa dor, o nosso sentimento de abandono. A fé genuína não é, como já temos repetido, a ausência de dor, mas a confiança em Deus, apesar da dor. Cristo nos entende em nosso sofrimento, pois Ele já passou por isso. Isso nos conforta, não é mesmo? Segunda aplicação, a centralidade da cruz. Nossa salvação, toda a nossa vida cristã, giram em torno da obra substitutiva de Cristo. Meditar nos detalhes do seu sofrimento deve gerar em nós profunda gratidão, humildade e um ódio santo pelo pecado que levou o nosso querido Salvador a morrer na cruz. Terceira aplicação é sobre a confiança na palavra de Deus. A impressionante exatidão profética deste salmo fortalece nossa fé na Bíblia como a palavra infalível de Deus. Não é mesmo? Podemos sim confiar em suas promessas para o futuro, porque suas profecias do passado se cumpriram perfeitamente, sem dúvida. Quarta aplicação, do sofrimento à glória. A estrutura deste salmo reflete o padrão da vida cristã. Você já parou para pensar? Nós também passamos por provações e sofrimentos neste mundo. Assim como descrito neste salmo, Davi enfrentou e Jesus sofreu. Mas eles são o prelúdio de uma glória eterna. A nossa sexta-feira de dor sempre dará lugar ao domingo da ressurreição, ou seja, da vitória, da glória. E finalmente o propósito da adoração e da missão. A resposta ao sofrimento de Cristo, sabe o que é? É o louvor, como no verso 22, e a proclamação, no verso 27. Eu e você somos chamados a nos reunir
como corpo de Cristo, como igreja, para adorar o nosso Salvador e a levar a mensagem de sua justiça ao mundo que precisa desesperadamente ouvi-la. Que bênção! E agora, fechando nossa reflexão neste lindo salmo, começando no abismo do abandono e do escárnio, o salmista nos guia por uma jornada de fé resiliente, que culmina no mais profundo louvor e na certeza da intervenção divina. Este salmo nos ensina que não há dor tão profunda que Deus não possa compreender, nem situação tão desesperadora que Ele não possa transformar. Ele nos convida a sermos honestos em nosso clamor, a persistir na oração mesmo quando a resposta parece distante. Também a nos apegarmos à memória da fidelidade de Deus no passado. A grande virada do lamento para o louvor é um lembrete perene de que a glória segue a crucificação e que a vitória divina pode surgir de onde menos esperamos. Depois da cruz vem a coroa, não é mesmo? Para o cristão, o Salmo 22 é um espelho que reflete o sofrimento de Cristo, o servo sofredor, em cada detalhe vívido. Cada verso ressoa com o sacrifício supremo na cruz e com a subsequente vitória sobre a morte, nos convidando não apenas a contemplar a paixão de nosso Salvador, mas também a participar de sua missão, proclamando sua justiça e sua obra redentora a todas as nações, as gerações. Queridos, que este estudo aprofundado do Salmo 22 possa inspirar em nós a olhar para as próprias aflições com uma nova perspectiva, encontrando esperança na fidelidade de Deus e na obra consumada de Cristo. Que você se sinta encorajado a levar a sua dor a Jesus, confiando que Ele ouve, Ele age e que Ele transformará o seu lamento em uma canção de louvor. Assim, o Salmo 22 é uma jornada do mais profundo abismo do sofrimento ao mais alto cume de louvor. É a trilha sonora da redenção. Nos mostra que a cruz não foi um acidente trágico, mas um plano soberano de Deus, profetizado em detalhes séculos antes. Isto é impressionante, não é mesmo? Para o crente, este salmo é um refúgio, pois nos lembra que nosso Salvador conhece a profundidade da dor humana, do abandono, e que por causa de sua vitória, nosso clamor de hoje se transformará no cântico de amanhã. Que possamos, como a geração vindoura, anunciar a sua justiça, declarando a todos o que Jesus fez. Está consumado. Vigiemos e oremos. Amém. Deus seja louvado. Que salmo impressionante. Vou anotá-lo como um dos meus salmos preferidos. Um salmo realmente impactante, não é mesmo? O pensamento do dia: a cruz foi o preço, o amor foi a causa, você foi a razão. Que pensamento lindo! Que Deus nos abençoe. Que a mensagem deste Salmo 22 possa falar profundamente em nossos corações e que não guardemos só para nós. Vamos repartir, vamos compartilhar com outras pessoas, pois, assim como estas palavras de Cristo e as palavras deste Salmo levaram
muitas pessoas a examinarem as Escrituras e a conhecerem a Jesus como Salvador, possa continuar ecoando ainda hoje em muitos corações que estão aflitos e sentindo-se abandonados. Combinado? Então não esqueça, deixe o seu like e compartilhe, pois assim você está fazendo uma parte importante de repartir esta mensagem de Deus para cada um de nós e para a humanidade toda. Para isso vamos orar. Senhor Jesus, querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo despertar de um novo dia e por podermos receber de Ti este momento de comunhão, este momento, Senhor, tão especial, onde ouvimos a Tua voz através do Salmo 22. Não temos palavras suficientes para agradecer por tudo que o Senhor fez por nós, a ponto de sofrer tão grande humilhação, sofrer, Senhor, a terrível experiência do abandono e de carregar sobre si o peso dos pecados de um mundo inteiro sobre os seus ombros. Só podemos dizer obrigado, Jesus, porque morreste em nosso lugar e nos garantiu, assim, a oportunidade do perdão e de uma vida eterna. Fica conosco e nos ajude em nossas aflições. Queira, Senhor, fortalecer a nossa fé e guiar os nossos passos segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Desejo a você que as palavras, que a mensagem deste salmo possa realmente abençoar grandemente a sua vida. E amanhã nos encontramos novamente no Salmo 23. Até lá. Tchau, tchau.